Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Doze horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia. E aí, como é que foi o final de semana? Muito esporte, não é? Muita Olimpíada 2016. Tem hora que o povo reclama, tem hora que o povo diz que tá bom. Aliás, você nunca consegue satisfazer as vontades todas, né? Ontem eram tantas reclamações. Hoje de manhã me surpreende isso. Não, tá tudo limpinho, tem água nos banheiros. E olha, não precisei entrar em fila. Também tem isso também, né? É do primeiro dia. Todo mundo chegou primeiro, né? Agora não, cada um vai no seu tempo, sabe, né? Tá tudo bem, tem os horários todos definidos. A gerência desse horário não está por conta dos brasileiros, portanto a possibilidade de atrasar ou adiantar é praticamente zero. Então teremos aí bons dias dessa Olimpíada. As Paralimpíadas não começaram bem, ou aliás, nem começaram ainda, mas já começou uma história de banimento, né, dos atletas russos por conta de provável ou suposto uso de medicamentos não permitidos. Mas isso também começou com os atletas olímpicos, né? E depois houve uma certa abertura. Vamos ver. Eu acho meio difícil o Paralímpico se submeter a essas coisas, se bem que a Rússia é a Rússia. Agora nós estamos aí caminhando, um sucesso aqui, outro insucesso acolá, uma vitória aqui, uma vitória acolá. Mas, afinal de contas, o que é vitória? O que é a vitória? A vitória é vencer uma batalha, vencer um inimigo, é obter êxito em algum desafio. Mas não se deve pensar na vitória como um grande triunfo na vida, algo que apenas se vive uma vez como um grande feito. Diariamente nós enfrentamos desafios. Diariamente nós vencemos batalhas. A vitória pode se obter com pequenas conquistas diárias, e cada vitória tem o tamanho do seu desafio. Por isso também não podemos viver comparando a nossa vida com a vida dos outros, as nossas vitórias com as vitórias dos outros. Cada pessoa tem uma história de vida diferente, passa por desafios e batalhas diferentes, mais fáceis ou mais difíceis. Por isso, cada vencedor tem um mérito diferente. Não devemos ter ninguém como modelo de sucesso, além de nós mesmos, em nossa melhor versão. O que para os outros pode não ser nada, para nós pode ser uma grande conquista, pois partimos de pontos diferentes na vida. Cada um que sabe da sua trajetória e dos obstáculos que lhe parecem ou que lhe aparecem pela frente. Pense nisso sempre que se sentir fracassado ou derrotado. Pense nas batalhas diárias que enfrenta e nos leões que precisa matar por dia para sobreviver. Chegar ao fim de cada dia já é uma vitória. E cada novo amanhecer é uma nova oportunidade que a vida lhe dá para vencer. É nisso que a gente tem que pensar. Em vez de reclamar, agradeça sempre
pela chance de poder continuar lutando. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Foi uma bela abertura das Olimpíadas que já estavam abertas, né? Jogos que já haviam começado antes. Mas foi um belo espetáculo. E principalmente pelo Vanderlei Cordeiro de Lima, né? O nosso maratonista que em 2004, lá na Grécia, estava vencendo a maratona, a prova mais significativa de uma Olimpíada, quando foi interrompido pelo padre Cornelius Horan, um irlandês maluco que acabou perdendo, foi destituído da igreja. E agora, imaginem só, foi entrevistado, eu não sei por que foram entrevistar esse maluco, e ele disse que quando viu as imagens ficou com raiva, porque é graças a ele, segundo ele diz, que Vanderlei foi acender a pira e virou estrela. Não foi. Vanderlei iria de qualquer maneira, porque se não fosse ele, ele teria vencido a maratona na Grécia, né? E Vanderlei é um exemplo de pessoa humana, de humildade, merecia essa oportunidade. O Brasil até agora, pelo menos no momento em que estou fazendo essa gravação, só tinha uma medalha de prata, foi o máximo, obtida pelo 3º sargento do Exército Brasileiro, no tiro. Eu estava com um ex-atleta de tiro de Olimpíada, que hoje é general, e ele me dizia que tinha tudo para ser medalha de ouro. É que na última hora lá, como aconteceu tantas vezes nesses dias na Olimpíada, né, um vietnamita, por frações, foi melhor do que ele. O presidente Temer postou nas redes sociais que os Jogos são oportunidade para o Brasil mostrar sua diversidade. Eu não sei por que ele embarcou nessa bobagem, nesse modismo, nessa ditadura do politicamente correto. Ele devia dizer que os Jogos seriam oportunidade para o Brasil mostrar sua honestidade e capacidade profissional. Mas será que é só diversidade que a gente tem mesmo para mostrar e não tem o resto, né? Talvez seja isso. A gente fica meio envergonhado de saber de certas coisas, né? Por exemplo, o ministro da Educação de Portugal foi assaltado em Ipanema. O assaltante, de 26 anos, portava uma faca e levou o celular e o dinheiro do ministro da Educação de Portugal em Ipanema. Depois pegaram o ladrão. O vento, por sua vez, derrubou muita coisa na Olimpíada, como se os organizadores dos Jogos não soubessem que no mês de agosto tem muito vento no inverno carioca, né? Derrubou inclusive um cartaz de propaganda da Olimpíada em cima de uma turista e feriu a turista em plena avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Muito significativo isso. São coisas que deixam a gente assim envergonhado, né? Estamos, por enquanto, em 16º lugar. Não estamos aproveitando o fato de que estamos sediando a Olimpíada e temos toda a torcida para apoiar os nossos atletas. Mas, enfim, esses casos de violência com faca acontecem até na Bélgica, né? Lá em Charleroi, na Bélgica, um atacante gritou, Deus é grande, né? E esfaqueou 2 policiais. Foi morto depois com um tiro por um 3º policial. Uma delas ficou com um profundo corte no rosto. A cidade de Charleroi está sendo pronunciada aqui no Brasil como Charleroi, né? Eu não sei por que quando a língua é francesa, aqui no Brasil, nós jornalistas pronunciamos em inglês, né? Por exemplo, a loja Leroy Merlin, o Rei Merlin, né? A gente pronuncia Leroy Merlin, né? O hotel Mercure,
a gente pronuncia Hotel Mercury. O Hotel Meridian, a gente pronuncia Hotel Meridian. Não dá para entender. Aliás, a gente pronuncia tudo como inglês, né? A senhora Merkel é chamada de Angela e não Angela, né? O presidente da FIFA é chamado de Joseph e não Joseph, né? Ele nasceu na Suíça de língua alemã. O avião Junker é chamado de Junker nos filmes aí dublados, né? Assim como o bunker alemão é chamado de bunker. Eu não consigo entender isso. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de política. Tem um maluco senador de Brasília que diz que ele nomeia até uma melancia para a Secretaria do Patrimônio, da Superintendência do Patrimônio da União, como se ele fosse dono, né? Eu sugeri na TV Globo em Brasília que no lugar dele, no plenário do Senado, se pusesse uma melancia, que aí o Distrito Federal estaria mais bem representado. E o caso do deputado Marco Feliciano, né, com uma moça que agora eu descubro que ela é jornalista. Não deve ser jornalista coisa nenhuma, ela deve ser outra coisa, né? Os dois vão ter que explicar o Marco Feliciano, porque é deputado. Se ele não fosse deputado, não teria que explicar nada, vai viver a vida dele, né, vai explicar para a mulher dele, mas ele é deputado, tem que explicar para nós, né? Assim como a dona Patrícia Leles, né, que está enfeiando pelo jeito a profissão de jornalista, também tem que dar explicação para a gente. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 12 minutos. Esta é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que ele lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 13 minutos. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. O juiz federal Sérgio Moro defendeu na última quinta-feira, na Câmara Federal, que mesmo provas adquiridas de maneira ilícita devem ser mantidas nos processos se tiverem sido obtidas com boa-fé. Você pode cometer ilicitude de boa-fé? Eu acho... Só se for involuntário, né? Mas às vezes, mesmo de boa-fé, não é involuntário. Isso aqui é discutível, gente. Isso aqui é discutível. A coluna Notas e Informações do jornal O Estado de São Paulo diz que não se recupera o tempo perdido, mas pode-se evitar novo desperdício de oportunidades. Isso com relação ao Mercosul, que a Venezuela está assumindo, por causa de um rodízio, está assumindo a presidência temporária do Mercosul. A cada semestre há uma mudança de dirigente. No caso agora, o da vez é a Venezuela. Mas se ela não está dando conta de arrumar a vida dela, como é que ela vai arrumar a vida de todo mundo, né? Então eu acho que era bom que o senhor Maduro aproveitasse essa maturidade e passasse adiante para alguém que pode dar exemplo de boa gestão. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo. A gente volta já. Falando a verdade. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva.
Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção! Comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos. É hora certa em Rondônia. E agora com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhorte, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade desde a Rádio FM 95 de Candedo de Amari para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você, que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Agora são 12 horas e 20 minutos. Festa impecável faz o mundo dançar com o Maracanã. Realmente foi muito bonito, muito interessante. Destaque para as origens do país e respeito às minorias. O presidente Temer não foi anunciado,
mas ao abrir os jogos foi vaiado. Há quem diga que houve uma mistura de vaia com aplausos, não sei. Aplauso deve ter acontecido sim, vaia também devem ter acontecido. Mas o Nelson Rodrigues, grande dramaturgo brasileiro, jornalista, escritor, disse uma vez que no Maracanã, e eles estavam no Maracanã, disse que o Maracanã vai até minuto de silêncio. Então, quem vai para o Maracanã... Agora tem um detalhe, teve que o pessoal chama de ditador, Emílio Garrastazu Médici, que foi presidente da República durante uns anos, e que ele ia para o Maracanã assistir Fla-Flu, assistir os jogos lá, e com o radinho de pilha dele, ouvindo o jogo, ele nunca foi vaiado, apesar de ser ditadura, né? Mas porque era ditadura? Não, mas outros ditadores foram lá e foram vaiados. Ele não foi. Quer dizer, é uma coisa de entrar em sintonia com a plateia. Dona Dilma não entrou em sintonia, o seu Lula também não entrou em sintonia, foi vaiado lá. Michel Temer ainda não entrou em sintonia. E... também não dá tempo, né? São poucos dias fazem poucas semanas que ele está no poder. Mas vamos ver no correr dos anos, dos dias, como é que as coisas vão se comportar. Depois de uma semana de expectativas e temores, o Rio de Janeiro fez uma festa impecável e inovadora no Maracanã para abrir os 31º Jogos Olímpicos, emocionando e arrancando elogios de espectadores do mundo. Efeitos especiais tomaram o Maracanã para destacar as raízes brasileiras, a sua cultura, seus artistas, a diversidade, a tolerância entre os povos e o respeito ao meio ambiente. Num dos muitos momentos inéditos em Olimpíadas, o estádio dançou e cantou com Jorge Benjor e País Tropical. Também as músicas retrataram a diversidade cultural do Brasil, reunindo de bossa nova ao funk. Para driblar o orçamento enxuto, os cenários foram construídos em projeções sobre tapumes no gramado do Maracanã, que começou como um mar representando a origem da vida e terminou ao som das baterias das escolas de samba e do espetáculo grandioso com a pira olímpica. O desfile dos atletas refugiados levantou o público. As delegações dos países desfilaram pelo meio do estádio. O presidente interino Michel Temer não foi anunciado no início da festa e ao final foi vaiado, mas também houve aplauso. O presidente do COI, do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, agradeceu à organização e ao povo carioca. Este é o momento da cidade maravilhosa. Carlos Arthur Nussmann, do comitê organizador, discursou dizendo: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Foi interessante. Eu acho que depois de tantos dias de amargura, com as notícias negativas que nós ouvimos, vimos e assistimos, nós precisávamos mesmo de um momento balsâmico. A abertura das Olimpíadas foi um bálsamo sobre todos os brasileiros. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. Agora 12 horas e 24 minutos e 50 segundos é a hora certa em Rondônia. E é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor.
A taxa de 10% sobre o valor total da conta é uma forma que muitos estabelecimentos utilizam para bonificar o profissional pelo serviço bem prestado. O consumidor pode optar por pagá-la ou não. O advogado Átila Nunes, coordenador do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, alerta: essa cobrança deve ser informada de maneira clara com o devido valor discriminado na conta. O consumidor não pode ser induzido a efetuar o pagamento e nem sofrer qualquer constrangimento caso opte em oferecer uma gorjeta menor ou até mesmo não oferecer um pagamento adicional pelo serviço. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas e 26 minutos. 12 horas e 26 minutos, hora certa em Rondônia. Os políticos do Partido dos Trabalhadores já não tentam articular a reversão de votos para tentar preservar o mandato da presidente afastada Dilma Rousseff. A avaliação da cúpula do PT é a mesma do ex-presidente Lula. As chances do partido nas próximas eleições serão melhores sem Dilma na presidência. Lula acha que sem Dilma o PT pode tentar vitimizar-se, alegando nos palanques e no Congresso que foi vítima de um golpe. A informação é do colunista Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder. Gente, vocês estão vendo aqui, né? Preferem que a Dilma vá para o vinagre porque aí eles podem segurar o discurso de golpe. Se a Dilma continua, o PT está lascado. Então, o problema não é porque é golpe. O PT está lascado porque a situação em que deixaram o país, em que o PT deixou o país, é das mais tristes, das mais calamitosas. E aí só tem um jeito: olha, vamos sacrificar a Dilma porque a gente disse que deu um golpe e que nós não fizemos, porque se a Dilma volta ela vai continuar do jeito que era, o PT vai continuar do jeito que era, e aí não vai ter desculpa para dar. Então que estejamos todos alertas para não nos deixarmos engabelar mais uma vez. Falando a verdade. Cerimônia de abertura dos Jogos exalta a diversidade cultural brasileira com história, poesia, funk, preocupação ambiental e criatividade. Presidente em exercício não foi anunciado, mas quando tomou a palavra para declarar aberta a Rio 2016, chegou a ter a voz abafada pelas vaias. Foi muita vaia, foi um tempo curto, mas foram vaias profundas. Para procuradores da Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula participou ativamente da estrutura criminosa que desviou pelo menos 6 bilhões de reais, 6 bilhões e 200 milhões de reais da Petrobras. Para os procuradores, quer dizer, os membros do Ministério Público, membros da Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Lula participou ativamente da estrutura criminosa que desviou pelo menos, quer dizer, pode ser mais ainda, hein? Pelo menos 6 bilhões e 200 milhões de reais da Petrobras. A manifestação foi uma resposta ao pedido da defesa de Lula para que Sérgio Moro se julgue incompetente para julgá-lo. Então, os procuradores reagiram dessa maneira. Fica difícil, viu, para botar panos quentes nessa situação. E eu espero que ninguém se intimide. Afinal, somos todos iguais perante a lei. Tanto faz ser presidente, como ex-presidente, como eleitor, como membro de partido, legislador, julgador, promotor, procurador, todos somos iguais perante a lei. Errou, descumpriu a lei, há uma lei que diz o que deve ser feito quando alguém descumpre outra lei.
Falando a verdade. Agora 12 horas e 30 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos. É hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta com a segunda metade do nosso Falando a Verdade, edição desta segunda-feira, dia 8 de agosto de 2016. A coluna Notas e Informações do Jornal Estado de São Paulo, na edição de sábado, dizia que depois da festa, com o título de Depois da Festa, fala que realidade é que o hábito prometeu-se, como de hábito, prometeu-se muito mais do que o país será capaz de entregar. Isso vale aí para essa história da festa da Olimpíada, do legado, né? Estão prometendo muita coisa que o país não tem condições de dar. O país não será capaz de entregar. E a presidente Dilma, uma chance para Dilma, fala que renúncia à presidência seria o seu gesto mais apreciado em mais de 5 anos de governo. Renúncia à presidência seria o seu gesto mais apreciado. Mas nessa altura do campeonato, nem sei se isso seria apreciado, até porque já está com a corda pendurada no pescoço, né? Não vejo mais sentido. Agora é aguentar que o assalpão do cadafalso seja acionado. Falando a verdade.
E o governo do presidente interino Michel Temer discute oferecer à iniciativa privada 4 aeroportos, 2 ferrovias e um terminal portuário em rodada de concessões. Os investimentos podem alcançar 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais. E o Ministério da Cultura vai rever a regra que isenta projeto da Lei Rouanet de prestar conta. Você imaginou? O cara pega a autorização do Ministério, arrecada, vai nas empresas e o camarada fala, olha, você vai ter que pagar R$1.000 de imposto de renda. Então faz o seguinte, me dá R$10, me dá R$100, recolhe só 900, me dá R$100 que eu vou fazer uma peça aí e tal. Mas o cara não presta conta desses R$100. Quer dizer, pode até ser que em alguns casos os R$100 não tenha sido entregue a ninguém. Porque do jeito que algumas figuras humanas neste país agem, a gente não pode duvidar de mais nada. Falando a verdade. Desorganização do serviço de segurança provocou longas filas nas arenas. Em Deodoro, faltou água e o público passou mal com o calor. Deodoro é uma região bastante quente, né? Deodoro, Bangu, por ali é muito quente. Realmente, se faltar energia, se o sistema de resfriamento não funcionar, a coisa pega. Bom, eu espero que a coisa mude, que melhore, porque o povo precisa que melhore. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveita a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. E a Casa Fácil Tecron é entrega em todo o estado de Rondônia. Informações, telefone 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. Agora 12 horas e 38 minutos, 12 horas e 38 minutos, é a hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. A Ford já tinha o motor 1 litro 3 cilindros, como diversas outras marcas no Brasil, equipando o Ka e o Fiesta. Mas agora ela trouxe o 1.0 3 cilindros turbo, que já tinha também na Hyundai e na Volkswagen. Importado da Europa e chamado de EcoBoost, ele vai equipar a versão top do New Fiesta, a Titanium. Por enquanto, ri melhor quem ri por último, porque esse motorzinho é um foguete. E apesar de 1 litro, desenvolve 125 cavalos com turbina, injeção direta, 2 eixos comandos variáveis e várias outras tecnologias. E 90% da sua potência já aparece com o motor girando a apenas 1.500 RPM. Ou seja, para ter desempenho, não precisa de apertar o acelerador no fundo e fazer o motor esgoelar e aumentar o seu consumo. Aliás, ele bebe muito pouco. 12 km por litro na cidade, 15 na estrada. 2 observações a respeito do New Fiesta Titanium com esse motor EcoBoost. A primeira é que o câmbio automático é de dupla embreagem com 7 marchas, o Power Shift, que já andou apresentando problemas no passado. Imagina-se que a Ford já tenha deixado isso resolvido. A segunda é que o New Fiesta, um compacto, vai custar R$72 mil, preço que já esbarra na categoria dos médios. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. A Faculdade de Rondônia informa que as inscrições para o Veste Faro agendado continuam abertas para as últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo.
A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no campo da Faro, da BR 364, km 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Depois da crise no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional muda o critério para a sede dos Jogos. A entidade quer garantir que as cidades terão condições de arcar com os custos do compromisso assumido. A crise financeira dos Jogos Olímpicos do Rio levou o Comitê Olímpico Internacional a modificar os critérios pelos quais escolherá as sedes das futuras competições. Com a situação emergencial do Rio de Janeiro, com o corte de dezenas de serviços e a necessidade de suprimir gastos em quase R$1 bilhão, cortar gastos na ordem de R$1 bilhão, o comitê foi obrigado a acelerar sua transformação interna e a mudança de critérios. Pela primeira vez em décadas, o COI realiza uma Olimpíada em um país em recessão e com o comitê organizador em sérias dificuldades para financiar o seu principal evento. Olha, está aí, o Brasil prestou um grande serviço. É ver como é que está o PIB do país, como é que está o PIB da cidade que vai sediar o evento, não é? Como é que tem sido o histórico dos últimos 10 anos. Se tiver tudo bonitinho, tudo bem. Se não, tchau, companheiro, tu não tem nem para comer, como é que tu vai? Para com isso. Falando a verdade. Levantamento mostra que lua de mel de analistas e investidores com o novo governo vai no máximo até o final do ano. Ou seja, o presidente Temer, no caso de continuar no poder, sabe que os investidores têm um prazo estabelecido, até dezembro. Se até dezembro as coisas não tomarem jeito, eles vão recolher o trem de pouso, vão decolar e recolher o trem de pouso. Vão pousar no outro terreiro. Falando a verdade. A Operação Lava Jato está investigando 34 empresas de fachada. Eu falei 34 empresas de fachada. Juntas, elas são suspeitas de terem movimentado pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de reais. A maioria dos recursos foi dada por empreiteiras. Gente, vocês já viram que aqui o negócio não é pequeno, é bilhão. Bilhão. Já chegaram até em trilhão. Aí a coluna Notas e Informações, na sua edição de ontem, domingo, a coluna Notas e Informações é do jornal Estado de São Paulo. Vem dizendo que os mais de 20 advogados de Lula terão de ter argumentos um pouco mais sólidos para defender o ex-presidente. Mais de 20? Então, a senhora aí, tem quantos advogados para lhe defender aí na Lava Jato? Nenhum. O senhor? Nenhum. E você, jovem? Nenhum. Tá, ninguém. Sabe por quê? Porque vocês não têm nada com essa história, vocês não roubaram, vocês não se locupletaram. Agora, quem andou perto do mal feito tem que ter muito advogado, senão a coisa pega. Falando a verdade. E executivos da Odebrecht afirmaram aos investigadores da Operação Lava Jato que em 2010 a campanha de José Serra à presidência da República recebeu 23 milhões da empreiteira via Caixa 2. Hoje o Tucano é ministro das Relações Exteriores do governo Michel Temer. Corrigido pela inflação do período, o valor equivale a 34 milhões e 500 mil reais. Gente, para onde a gente se vira tem coisa feia, fedorenta.
Executivo da Odebrecht pretendem delatar repasse de 10 milhões de reais à Caixa 2 do PMDB em 2014 para atender pedido de Michel Temer, segundo a revista Veja. Então, falando a verdade, nós temos que continuar orando para que esse momento difícil seja o mais curto possível, para que voltemos a ter dentro de nós, latejante, a esperança de um futuro melhor. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, a edição desta segunda-feira, 8 de agosto de 2016. E agora eu quero falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e sou cliente há muito tempo.
Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. Agora 12 horas e 50 minutos, é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 50 minutos. Isenção fiscal para templos religiosos em São Paulo atinge 110 milhões de reais. Eu vou repetir. Isenção fiscal para templos na cidade de São Paulo atinge 110 milhões de reais. O valor do IPTU, em um ano, daria para construir um hospital ou 22 creches. A cidade de São Paulo deixa de arrecadar 110 milhões de reais por ano com a isenção de IPTU para igrejas prevista na Constituição. Esse montante, calculado a partir do cadastro de imóveis da Prefeitura, seria suficiente para construir um hospital ou 22 creches. A Prefeitura, que recolhe 6 bilhões e meio de reais por ano com o IPTU, estima que a isenção para igrejas some 90 milhões. Na capital paulista, há 5.700 templos religiosos. Esse benefício fiscal é tema de debate no Congresso Nacional. A bancada religiosa tenta estendê-la a imóveis alugados, como já acontece na capital paulista, via lei municipal. Por outro lado, grupos defendem o fim de toda a isenção tributária concedida a entidades religiosas. O maior local de culto de São Paulo, em área construída, o Templo de Salomão da Igreja Universal, deve 7 milhões e 600 mil reais em IPTU. Sem alvará definitivo, ainda sem imunidade. A Igreja Católica é a mais beneficiada. Seus 730 imóveis custariam por ano 17 milhões de reais. Então, gente, isso é um verdadeiro festival com os tributos, com o tratamento diferenciado entre... Aí, se você monta uma indústria, um comércio que vai dar emprego, que vai pagar impostos, etc, etc, você paga IPTU. Agora, se você só arrecada, você passa só com a sacolinha, aí você não precisa pagar imposto. Isso é que eu tenho dificuldade para entender. Amanhã eu quero falar sobre essa questão do financiamento público ou privado. Aliás, hoje já está no site Falando a Verdade. falandaverdade.com. Você entra lá, já tem essa notícia, já está publicada hoje. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos aceitam doação de empresas. Uma empresa faz bem em doar dinheiro para campanhas eleitorais? O Brasil decidiu que não. Os Estados Unidos pensavam assim, mas voltaram atrás. E aí, como é que fica? Por que lá pode e aqui não pode? Por que aqui tem safadeza e lá não tem? É porque a lei é cobrada, ou se o cumprimento da lei é cobrado? Ou é porque as coisas lá são mais afolosadas do que aqui? Não é? Isso é um assunto que a gente precisa se deter. Nós vamos falar sobre esse assunto amanhã. Eu quero falar também, porque nós vamos ter aí, de hoje para amanhã, ou hoje já, uma votação no Senado, né? Aí falam de maioria simples, falam de maioria absoluta. Você sabe o que é maioria simples? Você sabe o que é maioria absoluta? Não sabe, né? Então amanhã eu vou trazer isso aqui bem mastigadinho, sabe? Bem picadinho mesmo, para ser mais fácil engolir. Tem gente que é a metade mais um. Metade mais um? E se o universo for ímpar? Vamos dizer, por exemplo, senadores, são 81 senadores. Qual é a metade de 81? É 40,5. 40,5 mais um dá 41,5. Tem meio senador? Não tem. Então não é bem assim como o pessoal fala.
É quase isso, mas não é bem isso. E a gente vai ter essa explicação amanhã. O presidente da França, François Hollande, foi a estrela da recepção oferecida a chefes de Estado na sexta-feira pelo presidente interino Michel Temer, no Rio de Janeiro. Todo o país pode sofrer um ataque terrorista, mas nós sabemos que o Brasil se preparou muito bem. Nos sentimos seguros aqui, disse o presidente francês. Isso é muito bom, porque atribui-se a um outro presidente francês, num determinado momento, ter dito que o Brasil não é um país sério. Eu já sei de uma outra versão dizendo que foi um embaixador brasileiro na França que disse isso, mas eu acho que depois atribuíram ao presidente francês, porque não podiam punir o presidente francês. E se fosse do embaixador, o embaixador teria que ser punido. O Brasil precisa de investimentos muito maiores. O primeiro passo será vencer a crise política. Quem diz isso é a coluna Notas e Informações do jornal O Estado de São Paulo, na sua edição de hoje. E 3 associações de juízes ou magistrados entraram no Supremo Tribunal Federal para a cassação da aposentadoria não ser mais punição. Que hoje é o seguinte: o juiz cometeu determinada impropriedade, ele é aposentado proporcionalmente e sai. Isso é punição. Agora estão querendo que não seja mais punição. Ou seja, ele vai... Isso não será entendido como punição, isso não será uma forma de castigar. E aí, como é que fica? Não aposenta? Ele continua na magistratura, mesmo tendo pisado na beira do pinico e derramado o que tinha dentro? Não sei, não. Falando a verdade. Agora há pouco eu falei que a isenção fiscal para templos em São Paulo atinge a cifra de 110 milhões de reais por ano. Veja agora, encerrando o nosso programa de hoje, o que diz sobre esse mesmo tema Arnaldo Jabor. Amigos ouvintes, vocês se lembram de um bispo, ou um pastor, ou um recolhedor de dízimos de uma igreja pentecostal que chutou imagens de Nossa Senhora no ar? Dizendo que imagens não são nada, que só os ritos evangélicos é que valem? Pois é, ele foi banido. Eu lembro, porque tinha revelado o lado violento daquela igreja, que, como muitas outras, exploram a ignorância popular para faturar milhões. Eu já falei isso aqui, e repito hoje, porque eles continuam agindo. Porque para eles não basta fundar igrejas no mundo todo, é preciso também acabar com outras religiões. Evangélicos estão atacando na internet a religião de origem africana, o nosso candomblé, principalmente na Bahia. Já invadiram terreiros com evangélicos gritando palavras de ordem. Já chegaram a criar uma espécie de milícia chamada Gladiadores do Altar, com jovens vestidos com fardas militares, batendo continência em nome de Jesus. E dizem que o diabo é que manda. Berram que o candomblé é do diabo, que Ansã faz sexo com o demônio e que os homossexuais estão incorporados por Lúcifer. É espantoso o poder e os privilégios que essas igrejas têm, pois não pagam nem imposto de renda, nada. É claro que há igrejas evangélicas sérias, honestas, boas, mas são superadas por dezenas de meliantes que usam o nome de Deus em vão. E eles é que fazem rituais demoníacos na TV, exorcizando o diabo de pobres coitados doentes em busca de alívio. E o cinismo desses enganadores é espantoso. Um dos líderes da igreja disse que o Brasil é um país democrático e as pessoas que quiserem têm todo o direito de adorar Satã. E continua a guerra contra a religião africana, que além de ser linda, culturalmente importante, não foi inventada por esses supermercados da fé. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta segunda-feira com a promessa de que amanhã, ao mesmo dia, no mesmo horário, mesmo dia amanhã. Para com isso, companheiro. O mesmo dia não pode. Nós estamos encerrando agora. Então amanhã é terça-feira, no mesmo horário, né? Nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá. Uma boa tarde. Tchau.
Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.